Bem-vindo, vamos começar pelo mais novo ou pelo mais velho? Os nossos convidados de hoje, do meu lado esquerdo, provavelmente vai estar o quê? Do seu lado direito da sua tela. Nosso convidado de hoje, doutor Jadiael Pereira. Acertei o nome? Jadiael, J.E. Jadiael. Já comecei mal, já comecei errando o nome do convidado. Mas tudo bem. Do meu lado esquerdo, o doutor Jadiael Pereira. Seria mais fácil Jadiael, viu? Era. Mas sua mãe preferiu botar Jadiael. Não vou Isso. discutir com ela, né? Jadiael, doutor Jadiael, muito bem-vindo ao programa o Pod 89, o podcast da Rádio Delmiro. Fica à vontade, doutor. Boa noite, Tássio Lima. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 89. Gostaria de início já estar agradecendo por esse espaço. Agradecer ao Grupo Carlos Lira, na pessoa do Dr. Jorge Cavalcante, de estar abrindo esse espaço, né, para os delmirienses poder estar falando um pouco do seu lado profissional. E com certeza nós que somos aqui da cidade do Pioneiro, é um momento marcante, um momento único, e com certeza aí somos muito gratos por isso. Muito bem, bem-vindo ao Pod 89. Do meu lado direito, a doutora Natasha Barreto, vindo diretamente de Ouro Branco, a terra do algodão. Bem-vindo, doutora Natasha Barreto, ao Pod 89. Obrigada, Tássio, obrigada a todos, né, por essa oportunidade de estar aqui. E realmente, não sou daqui de Delmiro, né, temos aqui um conterrâneo, mas eu não sou. Mas estou aqui para acompanhar também, né, e fazer parte dessa entrevista. Muito bem, então bem-vindos ao Pod 89, o podcast da Rádio Delmiro. É você que está começando a chegar agora, está chegando agora nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, já desejar bem-vindo a vocês também, tá? Inclusive, eu vou deixar aberto até o nosso WhatsApp, tá? Se você quiser participar do nosso WhatsApp, os dois advogados aqui hoje, tá? Ambos são advogados, um da área previdenciária, outro da área civil. E eu vou deixar aberto, e a gente não tinha nem programado isso, mas eu vou fazer essa surpresa com vocês. Quem quiser participar, tirar alguma dúvida, eu vou deixar aberto essa consulta e é 0800, vai por minha conta. Se qualquer coisa, se eles cobrarem, eu pago do meu bolso. Mas enfim, se você quiser participar, tá? Pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 82999532664. Manda sua pergunta, tira sua dúvida e já faz sua consulta ao vivo e 0800. Muito bem, começar pelo nosso amigo Jadiael. Você é delmirense mesmo? Nasceu, se criou aqui em Delmiro Gouveia? Sim, sou natural aqui de Delmiro, Tássio. Minha família, né, raiz delmirense. E pra gente é um prazer, né, poder estar aqui nesta noite, poder estar falando um pouco do nosso lado profissional, como conseguimos chegar, visto que estamos inseridos praticamente na última cidade do estado de Alagoas. O estado de Alagoas são os menores da federação. Então, assim, um aluno, alguém que quer galgar uma profissão na vida, realmente é difícil. Mas nós aqui, na Natural de Delmiro Gouveia, conseguimos, como vários, conseguir essa própria profissão como advogado. Não foi fácil, mas conseguimos, graças a Deus. Você, posso chamar de você? Pode ficar à vontade. Você se formou aqui, estudou aqui em Delmiro Gouveia mesmo ou você estudou fora? Olha, Tássio, aqui em Delmiro nós não temos, né, faculdade de Direito. Então, assim, como eu me formei no ano de 2013, a minha luta começou no ano de 2009, para poder me formar. Eu já tinha um filho, já era casado, então a dificuldade maior ainda. Provavelmente já trabalhava também, né? Já trabalhava. Então, você conciliar estudo, trabalho, família realmente é complicado. Mas todos os dias, de segunda a sexta, a gente se deslocava daqui para Paulo Afonso. À época, a faculdade era a FACET, né, o Eugênio Rios. Então, a gente se deslocava, saía daqui às 17h30, voltava meia-noite, ônibus da prefeitura, aquela luta toda. Como até hoje vários alunos fazem isso, né? Essa garra, essa luta, essa vontade de poder se formar. Então, assim, são muitas barreiras, são muitas dificuldades. Sim, com certeza. Mas é aquele negócio, a gente consegue vencer com certeza quando a gente tem boa vontade. Então... E Jadiael, parece até ironia do destino, mas a doutora Natasha parece que enfrentou a mesma labuta também. Ela que é de Ouro Branco e deve ter estudado fora, né? Isso, doutora? Exatamente. Eu sou de Ouro Branco, né? Uma cidade bem menor do que Delmiro, mas me orgulho de ser de Ouro Branco, viu? Ouro Branco, esse nome Ouro Branco dá por conta do algodão, não é isso? Do algodão. Das pessoas, na verdade, porque são ouro. Não, mas é pelo algodão, realmente. Porque na época o algodão era o cultivo, né? E era o que dava
retorno lucrativo na época. Não tem mais lá? Não usa mais? Assim, tem alguns que fazem, mas hoje não é mais forte como antes. Como antes, né? Tem a festa, né, que tem todo ano, que é a do ouro. Qual é a Inclusive, festa? que é a do algodão, na verdade. É Ah, a festa festa do do final algodão. do ano, isso, em comemoração. Tradicional da cidade, né? Isso, mas é uma cidade bem menor, né, com 11 mil habitantes. E a gente que mora em Ouro Branco tinha que se deslocar, se quisesse fazer a faculdade, tinha que se deslocar para Arapiraca. Nossa, bem mais Exato. longe aí, né? Bem mais É o longe. quê? A gente Dá ia... uns 100 quilômetros ou mais? Não, se eu não me engano, são 140 quilômetros. Poxa, umas 2 horas de viagem, né? Mais ou menos. Exatamente. A gente Todo saía dia? todo dia. Qual foi a faculdade que você estudou? Foi o SESMAC, né? Ah, era Arapiraca, no Isso, caso. em Arapiraca. Agora, vem cá, começando... iniciando assim, como é que surge a ideia, quero cursar Direito? Por que o Direito, Gediel? No meu caso, assim, foi uma situação bem particular, né? Assim, na minha família não tem ninguém que trilhou este caminho, né? No meu caso, assim, foi uma situação que aconteceu com minha família, né? O meu pai ele trabalhou muitos anos em uma certa empresa e, assim, adquiriu uma doença e tudo indica que essa doença teria relação com a questão do produto químico que ele utilizava na empresa, né? Então, assim, quando eu fui procurar o direito dele, né? De Sim. saber. Então, o que acontece? Já tinha passado o tempo, já tinha prescrevido o período que a gente poderia demandar contra a empresa, requerendo ser indenizado devido aos danos que meu pai sofreu. Então, assim, eu senti que nesse momento estava me faltando a questão do conhecimento, né? Então, foi um momento que surgiu o lampejo de sentir o direito de, não, vou me formar em direito, vou estudar, vou procurar ter conhecimento nessa área. Então surgiu, na verdade, por uma necessidade, digamos assim. Eu não tive como mais defender a causa do meu pai, porque o tempo já tinha né? prescrevido, né? Mas eu me senti muito mal, porque assim, depois que eu fiquei sabendo que a morte, a doença, tudo podia estar relacionado à questão do trabalho dele, eu não poderia fazer mais nada relacionado à empresa. Então, assim, ficou aquele sentimento de impotência, de falta de conhecimento, entendeu? Entendi. Então, assim, deixei aquela oportunidade passar, de ver pelo menos a empresa ela ser penalizada porque ela fez, porque ela não entregava EPI, não entregava matéria de segurança para o meu pai. Então, aí foi onde surgiu justamente esse pensamento de poder trilhar este caminho, esta carreira. Poxa, então eu acho que a sua profissão como advogado soa bem mais forte do que apenas uma profissão. Né? Já vem a questão pessoal aí, isso, né? Exatamente. Paterno, é um sentimento Uma que... história muito bonita. Uma história de sentimento, na verdade, por trás de tudo isso. Então eu acredito, claro, que não todos, né? Mas você levaria a sério da mesma forma, mas eu acredito que você leva mais sério ainda. Com certeza. Eu posso imaginar, não afirmando, mas posso imaginar que todas as vezes que você pega vamos dizer, um cliente, uma situação parecida, você deposita um pouco desse sentimento. Com não certeza. É isso hoje, Ediel? Com certeza. Porque advogado é isso. Eu acredito, não falando como advogado, porque eu não sou, eu acredito que você tá em casos de defesa, vamos dizer, um réu aqui, você tá defendendo ali como se fosse um parente, uma família, um cara que... É sua vitória que tá ali por trás disso, né? Com certeza. Agora vamos lá. E Natasha, de onde surgiu essa ideia? Vou cursar direito aqui. Você morava em Ouro Branco, né? Acredito que não tinha tanta oportunidade, digamos assim, na cidade para estudo, curso superior, se houver, me corrija. E em Ouro Branco surgiu essa ideia, você se espelhou em alguém, tem alguém da família? Como é que foi, Natasha? Na verdade, eu tenho um tio, né, que é advogado, o irmão da minha mãe. Já tem uma relação familiar também, né? Exatamente, mas não me espelhei nele nesse sentido. Mas eu sabia um pouco do que se tratava a profissão por causa dele. Não tem uma história tão bonita como assim, bonita, comovente, né, como a do Gediel. Mas eu sempre achei uma profissão muito bonita. Não gostava de exatas também na escola, então preferia mais ir para a área de humanas. Agora, né? vamos lá. Quando você se forma, são 5 anos a faculdade, 5 anos o curso? Correto. Quando você se forma, você já é advogado ou precisa de algum curso a mais? Como é que funciona? Essa é uma questão que realmente o pessoal acha, né? Eu acho que é a dúvida de todo mundo. Né? Ou, na verdade, é uma certeza errônea, na verdade. O curso de Direito, para quem são os doutores que estão entrando aqui na live também, sabe pode mandar um alô aí, se estiver vendo alguém. doutores aqui. Se quiser falar o nome aí, fica à vontade.
os doutores aqui sabem também que quando a gente entra na faculdade de Direito, ela é um curso muito aberto, muito amplo. Então, todos que entram na faculdade, cada um segue um caminho diferente. Sério? Você não termina o curso já sendo advogado. Tem pessoas que falam, minha filha tá fazendo o curso de advogada, né? Poxa, aí... Mas nós somos eternos estudantes, na verdade, né? Então vamos lá. Se forma, não é advogado. O que você é? Só formado? Bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Isso. Você pode atuar de alguma forma tendo só o curso de bacharel? Ou você consegue trabalhar de alguma coisa na área? Você consegue com um advogado, já que tem a inscrição na OAB, ele auxiliando, né? No caso, você pode ir para um escritório de advocacia, fazer, tipo, como se fosse um estagiário, né? Você estaria entendi. ali, entendeu? Dando um apoio na área jurídica, com o conhecimento que você adquiriu na faculdade, Sim. Mas você não pode demandar nenhum processo, judicialmente. Você falou aí OAB. A gente escuta muito esse nome, esse termo OAB. O que é OAB? A temida OAB, doutor né? Pra mim, eu acho que até vejo nos carros, no carro de vocês aí, OAB, o adesivo lá. Eu tô porque a gente sofre muito fazer a prova, aí tem que colocar o adesivo. E o que é OAB? O que é essa OAB, o doutor Gidiel? A OAB nada mais é que a Ordem dos Advogados do Brasil, né? A OAB tem o objetivo de estar defendendo os direitos do advogado, e não só dos advogados, dos profissionais do direito, estagiários também, mas também ela trabalha ao lado dos poderes legislativos, tentando defender a Constituição. Defende a Constituição, defende as leis, tanto que em dados momentos, quando surge alguma situação, a OAB ela se pronuncia, né? Então, a gente vê muito, né? Isso. Então, a OAB ela tem um peso jurídico, né? Em certas situações, que quando ela se posiciona, existem situações onde os poderes do seu âmbito legislativo e também judiciário acaba seguindo a orientação da OAB, porque a OAB realmente ela é a representatividade dos advogados, né? E ela aplica uma prova para nós, meros justamente estudantes. era essa a pergunta que eu ia fazer. Exato. Então, quando você se forma, você precisa, no caso, fazer uma prova para poder ter a OAB? Exatamente, Seria esse a o gente termo, precisa né? fazer uma prova, que é a temida prova da OAB. É difícil? Quando a gente, bastante, né? Você acha que é mais difícil os 5 anos de curso ou a prova da OAB? Eita, Ou não dá para comparar? Não, acho que é a OAB, porque pega os 5 anos juntos. Se resume uma prova só, seria uma prova só? Como é que funciona? São duas provas, né? São duas fases, na verdade. A primeira fase é a prova objetiva. Sim. Composta por 80 questões. E aí... O que seria uma prova objetiva? De marcar, né? Marcar a alternativa A, B, C, D. Ah, tá. Marca X, né? Isso, você fala. exatamente. Entendi. E a segunda fase é a prova discursiva, né? Na verdade, dissertativa. Que traz um caso pra gente resolver, montar uma peça, que seria uma petição inicial. Seria tipo uma simulação, né? De um... Isso. É uma simulação de... Depende. É uma simulação de um caso. Ele traz um caso e você vai fazer a defesa nessa prova. Agora sim, na UAB, você escolhe uma área pra atuar? Na vida do advogado, na verdade, você escolhe uma área pra atuar? Na prova, sim, né? Na prova a gente escolhe a área que vai fazer na segunda já fase. na prova você escolhe? Isso, mas então, não define o que você vai ser, entendi. o que você vai seguir. Então tem diferença de prova para prova. No caso, se eu quero fazer uma prova na área civil, vamos dizer assim. Isso. É diferente de alguém que for fazer na área previdenciária. Previdenciário, isso. Você escolhe qual é o ramo do direito que você vai querer sua prova. Tu escolheu qual? Constitucional. Constitucional, eu escolhi criminal, penal, viu, minha gente? Dá pra avaliar qual seria mais difícil da área, doutor? É porque é o seguinte, o direito, como ele é bastante amplo, né? É uma ciência, né? Então, assim, ele tem seus ramos, né? Desde do período romano, foi quando surgiu realmente a questão da divisão do direito, né? E nós temos direito público e direito privado, né? Só para dar um entendimento, direito público, ele procura defender o direito do Estado, da maioria da população. Sim. O privado, ele procura dirimir situações entre os particulares. Por exemplo, briga de vizinhos. Briga de vizinho é um direito privado que vai estar atuando. Então, quando o profissional do direito ele se forma, ele é bacharel e ele passa na prova da ordem, então ele acaba escolhendo qual o ramo que ele vai seguir, entendeu? Assim como o médico. Tem médico com várias especialidades, né? Então no direito também. Porque é o seguinte, como a ciência é muito ampla, são muitos assuntos, então você não tem como abranger tudo. Você aprende tudo. Claro. Então o que é que o advogado faz? Ele
procura uma matéria, um assunto que você se identifique mais para poder estar atuando naquela área. Então, temos previdenciário, entendi. constitucional. É tipo civil. um médico, como você citou aí, eu acredito que é mais... Acho que é mais familiar pra gente. Tipo Isso. um pediatra, um... Isso. Exatamente, Aham. nesse sentido mesmo. um Isso. ortopedista. Especialista, né? Qual é a sua Aham, especialidade? entendi. Eu sou neuro, E né? no caso da sua doutora Natasha, qual é a sua especialidade? Você já escolheu ou ainda está... Na verdade, eu tô encaminhando, né? Mas a minha afinidade maior é na parte civil. Por causa do estágio que eu fiz na época da faculdade, que eu fazia o estágio na Defensoria Pública. Certo. Lá a gente vê de tudo, menos a parte previdenciária. Então eu via muito criminal, via muita parte civil, que era divórcio, pensão alimentícia, brigas de vizinho, como ele falou aqui, né? A gente mais vê. Briga de terra e criminal também a gente vê de tudo. Entendi. Então é mais nessa área por afinidade, mas encaminhando também aqui, como meu colega disse, previdenciária, a gente vai encaminhando. Muito bem. Olha, a gente já tem gente participando aqui, mandando perguntas, né? Tirando dúvidas, querendo tirar dúvidas. Eu vou pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente vai voltar para responder, tá? Tirar a dúvida aqui do nosso ouvinte. E você que não participou ainda participa, através do 82999532664 e peça ou faça sua pergunta, tire sua dúvida, enfim. Você tem uma situação aí na justiça e quer tirar, agora aproveita, tá? Aproveita, não vai ser cobrado do seu bolso, vai sair do meu, tá? Então participa, manda aí sua dúvida e a gente vai tirar aqui ao vivo, tá? Às 18h30 em ponto, eu vou pro intervalo comercial, volto daqui a pouquinho. E a gente já volta com o Pod 89, diretamente dos estúdios da 89,9 FM, sempre em primeiro lugar, a número 1. Abraçando mais uma vez a você que está sintonizado na nossa programação da 89, no Pod 89 de hoje. E a você que está assistindo, né, através do nosso Instagram. Inclusive, convidar você que está ouvindo através da Delmiro FM a assistir. Além de ouvir, você pode assistir. Você vai lá no nosso Instagram, @Rádio Delmiro Oficial, e assiste essa entrevista com essas feras do direito que está aqui comigo. Hoje eu tô me sentindo mais do que importante. Estou com 2 advogados aqui. Quem quiser que me processe. E hoje eu tô bem protegido. Vamos lá. Olha, eu tinha falado que tinha uma pergunta aqui de um participante no nosso WhatsApp. Eu posso fazer logo ela, ou doutora Natasha? Vou encaminhar para você, pode ser? Pode ser. Eu ia deixar pro final, mas pode ser que tem outras pessoas participando também, para não engarrafar. Vamos lá. A pergunta aqui é o seguinte, olha, boa noite. Me chamo Carlos Henrique, estou acompanhando aqui do Rio de Janeiro. Olha só, um abraço aí os nossos cariocas, né? A minha pergunta é a seguinte, tenho 2 irmãos e minha mãe quer doar a única casa dela somente pra mim. Perante a lei, isso pode acontecer ou os meus irmãos, ou o meu irmão, pode entrar com uma ação pedindo uma parte da mesma? Você entendeu a pergunta, doutora? Entendi sim. Então manda ver. Olha só, Henrique, infelizmente você não pode ficar com essa casa sozinho, tá? Não pode? Não pode ficar. Mas vem cá, eu vou fazer o papel agora de defesa do Carlos Henrique, tá? Vamos brigar agora aqui. Vamos. Se a casa é da mãe, vamos lá. Digamos que a mãe, não que seja o caso, né, que eu não sei, mas digamos que a mãe goste mais dele. Ele foi um filho que deu mais prazer à mãe. E o outro não queria muita coisa com a vida, que o outro que não esteja me assistindo. E a mãe quer doar. Qual é o problema? Se é dela. É o seguinte, nesse caso, ele falou que ela só tem um imóvel. Se ela tivesse mais imóveis, ela poderia fazer a doação para ele, né? Posteriormente, quando abrisse um inventário, aí seria descontado da herança dele. Mas nesse caso, só tem um imóvel. Protesto. Vamos lá. Agora... Mas não é assim que funciona, não. Não, mas eu protesto. Eu queria uma marreta aqui pra me bater na mesa, mas se eu bater na mesa aqui, o César me mata. Não. Mas vamos lá. Eu achava que, por ela ainda estar viva, eu achava que só tinha essa briga se fosse um caso de morte, né? No caso de bens, de herança, já entrava como herança. Ela em vida ainda funciona como herança? Isso, na verdade, o que ela pode fazer é um usufruto, né? Ele pode... O que é usufruto? Ele pode residir no imóvel, certo? Tá. Até a morte dela.
Assim que ela morrer, tem que abrir um processo de inventário. E aí vai ter que ser dividido essa casa para os 3 irmãos. São 2, né? Que ele fala. Vai ter que ser dividido para os herdeiros em iguais partes. Ele tem 2 irmãos. Isso, vai ter que ser dividido em iguais partes. Entendi. Entendeu? Então, no caso, se ela tem uma casa só, digamos que para dividir para os 3, teria que vender, né? Ela poderia ter feito a doação se ela tivesse outros imóveis, como eu disse anteriormente. Entendi. Se ela tivesse outros imóveis, e aí futuramente ia ser descontado, né? Certo. Como a gente fala popularmente, descontado da herança. Né? Agora, vem cá. Se ele quisesse... Tipo, ela deu a casa e morreu. Ela doou, emprestou, né? Vamos lá. Ele ficou morando na casa que você usou um termo aí, usufruto, é? Isso. Pronto, é usufruto. Ele usufruiu, tá certo o termo? Isso, Tô começando a ficar importante, vou começando a ficar especialista. Não duvide se daqui pra segunda-feira eu estar formado em Direito. Isso Ele aí, usufruiu da casa e quando a mãe faleceu, ele vende a casa e... Ou melhor, ele pega um empréstimo e dá algum dinheiro aos irmãos. No valor da casa, que seria dividido para os 3. Pode ser? Pode ser. No Não, caso, é uma opção, né? Exatamente, é uma opção. Ele pode ficar com a casa, né, usufruindo. Quando a mãe vier a falecer, ele pode pegar, fazer uma avaliação de quanto vale mais ou menos a casa e poder dar a parte em espécie, em valor pecuniário, para os irmãos dele. E ele Tá ficar com a surgindo uma casa. dúvida na minha cabeça que eu vou fazer. Eu vou mais além. Vamos lá. Você Olha falou só, que... Você falou que... Daqui a pouco é o senhor, viu, doutor Gediel? Você falou que ela não pode dar para o filho. Mas se ela quiser vender e torrar o dinheiro todinho, pode ou ela tá mexendo com a herança dos filhos e os filhos vai na justiça e vai dizer, ó, minha mãe tá gastando minha herança, não quero que ela gaste minha herança. A herança é nossa. E aí, como é que funciona? Meninos, isso é um caso que muita gente tem dúvida. Sério? Eu achei que isso era ele. Meu pai, não. Achei que isso era a minha cabeça. Olha aí, sogro, Vamos lá. ele tá assistindo. É, muito bem, vamos lá. Não, é o seguinte, muitos filhos pensam dessa forma. Ah, meu pai tá gastando tudo, tá gastando com a minha herança, desfazendo dos bens, e aí, o que é que eu posso fazer? Certo. Infelizmente, você não pode fazer nada. Ou felizmente, né? Para o pai. Enquanto ele tiver vida e for capaz, certo? Ele pode fazer o que bem entender do seu bem. Se ele tem uma casa e ele tá lúcido, é capaz de administrar os seus bens, ele pode sim vender a casa dele, ele pode ficar no zero. E os filhos não têm o que fazer nesse sentido. Porque... A herança é só herança quando morre. Quando os pais, né, entendi. vêm a óbito, e aí é que pertence aos filhos. Mas em vida... não são dos filhos, né? Muito bem. Eu não lembro se eu fiz essa pergunta, mas você atua em que área, doutora Natasha? Eu atuo na área civil, criminal, e estou encaminhando aqui com meu colega Gediel no previdenciário. Muito bem. Doutor Gediel, vamos partir para o seu lado agora. Eu vou com tudo, viu? Tem gente fazendo pergunta aqui. Eu não sei se é a área previdenciária. Acredito que seja. O senhor atua na área previdenciária, certo? Sim. Muito bem. Eu vou lançar logo as perguntas, depois a gente vai... Porque tá chegando várias perguntas, né? Acho que não vai dar nem pra gente responder todas hoje, mas vamos lá. Teve uma pessoa que perguntou aqui o seguinte, olha... Estava indo pra casa, voltando do trabalho, e sofri um acidente de moto. No outro dia, não fui trabalhar porque estava acamado. Quando fui trabalhar no dia seguinte... Eu acredito que ele passou um dia acamado e no outro dia ele foi trabalhar, né? Então, digamos assim, no segundo dia. Quando fui trabalhar no dia seguinte, descobri que havia sido despedido da empresa. Nossa, o que posso fazer? Eu não quero ficar no prejuízo. E botou vários pontos de exclamação, que ele não quer ficar no prejuízo. E aí, doutor Gediel, como é que funciona essa questão aí? Tassilo, mas veja só, ele vai se enquadrar na situação aí que com a nova lei, com a reforma da CLT, que é a consolidação da lei trabalhista, em 2017, novembro de 2017, esse trajeto, o itinerário do trabalho para casa, de casa para o trabalho. O que se entendia antes de novembro de 2017? Que esse deslocamento, quando o funcionário saía de casa para o trabalho, ele já estava à disposição da empresa. Né? Certo. Então o que acontece? Esse deslocamento Independente hoje, da hora. Independente da hora, Certo. ele saiu de casa, estava à disposição. Com a mudança da nova lei
com as regulamentações novas da CLT, novas que eu digo que é desde 2017, né? Sim. Esse direito foi perdido. E outro caso assim é o seguinte, tem que ver a motivação da demissão, se foi motivada pela falta do trabalho. Se foi motivada pela questão da falta do trabalho, dele ter faltado aquele dia, então o que acontece? Vamos ver os poréns. Ele deveria ter comunicado ao recursos humanos da empresa, sofreu um acidente, não vai trabalhar, o que é que ele faz? Chefe imediato, ele comunica. Se ele comunicou, e assim mesmo, quando chegou lá, a motivação da demissão está relacionada à questão da falta daquele dia, outra coisa, apresentar atestado médico, né? Ele tem que chegar lá... Realmente. Eu percebi essa falta também. Tá vendo que eu tô quase um advogado? Médico e tal. Simples argumentações, métodos de argumentação não tem como ser... Tem que ser documento, tem que ter que comprovar. Segundo ele aqui, ele ficou acamado. Ele se auto-medicou, digamos assim, e ficou em casa, não foi trabalhar... Pelo que eu entendi, o acidente nem foi tão grave, né? Porque eu acredito que no dia seguinte ele já foi trabalhar. Sim. Mas o senhor falou que se o motivo fosse pelo acidente, pela falta do trabalho, digamos aqui, eu vou criar uma situação agora. O cara foi trabalhar no caminho do trabalho, sofreu um acidente e foi pro hospital, levou um atestado, ligou pro gerente, pro recursos humanos lá da empresa, e quando chegou no dia estava despedido. O patrão sabia que ia ter que dar, vamos dizer, uma indenização, eu não sei se esse é o termo correto. Vou demitir logo e usar outro argumento. Não, o cara chegava atrasado na empresa e decidi demitir hoje, justamente no dia que o cara sofreu acidente. Tem como brigar por isso aí ou como é que funciona, doutor? Se ele sofreu um acidente e está machucado, toda empresa tem que ter um médico do trabalho. Então o que acontece? Ele tem que se apresentar ao médico do trabalho e o médico do trabalho é que vai atestar se ele está apto ou não ao trabalho. Digamos que o médico atestou que ele está apto, mas mesmo assim, constatando que teve um acidente e tudo mais, o patrão usou desse artifício para poder demiti-lo, então aí no caso aí já acaba uma ação trabalhista. Ele vai ter que ir lá e realmente assim, o fato dele estar doente, o fato dele ter sofrido um acidente, que foi uma situação alheia à sua vontade, não pode ser um fato motivador para ser demitido. Bom saber. Olha, tem mais gente fazendo pergunta aqui, mas eu vou segurar um pouquinho. Voltando um pouco para a vida pessoal de vocês, como é que funciona um advogado, vamos dizer, numa cidade relativamente pequena, vamos dizer assim? Dá para ter uma vida social normal? Ou quando você tá lá, por exemplo, num restaurante comendo sua carne de sol na chapa, com aquelas fritas, o cara chega lá no seu cangote e diz, doutor, e aquela causa minha, como é que tá? Como é que funciona, doutora Natasha? Começando por você, que é de Ouro Branco, né? Você mora aqui em Delmiro? Eu esqueci até de perguntar, você mora aqui em Delmiro Gouveia hoje? Atualmente moro em Delmiro Gouveia, né? Tem muito bem. 6 meses que eu moro aqui. Mas atuou como advogado em Ouro Branco? Chegou a atuar? Não cheguei a atuar, né? Assim que eu finalizei a faculdade, que fiz a prova da ordem, que passei, tinha aquele todo trâmite, né? Com recém-advogada já, aí surgiu uma oportunidade aqui em Delmiro Gouveia e eu vim pra cá. Não cheguei a abrir escritório em Ouro Branco e tal. Certo, mas como é que funciona a vida social? Como é? Mas aí você passeia na rua com um cachorro e de repente você é parada. Doutora, como é que tá aquele meu processo? Nem pra respeitar o cachorro. Você passando o cachorro querendo levar você, né? O cachorro querendo fazer as necessidades. Para. Ou então você recebe ligação à noite, domingo à noite, né? Mas você dá, no caso, como advogado, você dá o seu número pessoal ou tem um número, tem um atendente? Tem como alguns é que funciona? dividem, né? Tu divide o teu o contato. O meu é o mesmo, né? O meu É o pessoal. O meu pessoal, porque o meu celular é o iPhone que só pega um chip, né? Nossa. Vou Doutor trocar Gediael. Samsung. Zé troca no meu aqui. Doutor Gediael, e a sua vida social, como é que funciona, doutor? Dá pra levar de boa ou o pessoal tira o sossego às vezes? Tássio, veja só, como você falou, numa cidade relativamente pequena que nem Delmiro, infelizmente assim, infelizmente também, né? Você é rotulado pelo profissional que você é. Então, quando as pessoas veem você pode estar com sua esposa, com seus filhos, aonde for, mas quando eles olham para você, ele vê como o advogado dele.
Então, Profissional, né? Não, É. não quer saber se você ele tá não- almoçando. E Ele não eu acredito desvincula. que ele enxerga como um patrão e você é o funcionário. Isso, É? com certeza. Assim, Alguns ele, sim, ele me contratou, né? Ele me contratou, Eu tô então... pagando, aquele velho ditado do Brasil, eu tô pagando. Então, ele tá ali. Então, assim, é a oportunidade dele sanar as dúvidas da vida toda dele. Então, ali, além dos clientes, também tem os amigos, né? Os colegas. E de com tirar certeza, dúvida, né? Quando você já encontra ali, Ô, aquela doutor. consulta, né? Aquela consulta na rua, né? Deixa Consulta Deixa eu popular. perguntar Consulta uma VIP. coisa. Não, é só uma duvidazinha. Só uma A duvidazinha. ligação é 5 Já teve algum minutos. dia assim absurdo que alguém parou você pra tirar uma dúvida, fez alguma coisa pra vocês, poxa, não, isso não tá acontecendo comigo. Já. Já? Um certo dia eu levei os meus filhos, né? Pra praça, tem uma praça aqui na cidade praça mesmo. principal, na praça de eventos, tem uns pula-pula lá. Uhum. E eu fui com meus meninos um dia de sábado pra ficar lá um pouco à vontade com ele, né? Certo. Então eu acabei encontrando o cliente e terminou que a conversa foi mais de 1 hora. Nossa. Nem as crianças pularam, nem nada. Cheguei em casa, todo mundo com raiva e tudo, mas é aquele. É trabalho, né? É os ossos do ofício, né? É Infelizmente verdade. você tem que dar uma atenção especial aos seus clientes. E assim, não é fácil, mesmo numa cidade pequena como Delmiro. Hoje, assim, eu graças a Deus, tenho mais de 500 clientes já, entendeu? São muitos Sério? processos. Muito Então, o que bom. acontece? Então, eu sou grato a Deus, também sou grato a eles pela preferência, né? Então, assim, se eles me escolhem, se ele acaba dentre tantos profissionais verdade. bons que temos em Delmiro Gouveia e na região, e a pessoa acaba optando por você, então, no mínimo que a gente pode fazer é dar uma boa atenção, né? Então, procuro Exatamente. sempre Com tentar certeza. responder as mensagens no WhatsApp, quando eles ligam, atendendo. Eu sei que é difícil, entendeu? Uhum. Assim, de atender todo mundo, mas a gente sempre procura dar uma atenção especial a essas pessoas. Olha, tem um ouvinte participando aqui, vamos ouvir, ele mandou um áudio, inclusive, vamos tentar ouvir aqui. Boa noite, meu nome é amigo Tássio. Boa noite a todos vocês que fazem o programa certo. Isso aí. Peraí que tá desconectado aqui, vamos voltar para os ouvintes também. Ouvir a dúvida do nosso amigo, é o Narciso do Tingui participando aqui. Agora vamos lá, vamos tentar. Boa noite, meu nobre amigo Agora Tássio. sim. Boa noite a todos vocês que fazem o programa Sertão News. Boa noite a todos os ouvintes inteligentes ligados nesse momento, cara. É isso aí. Eu quero saber aqui do advogado e a senhorita advogada, porque tá aqui uns terrenos da minha avó, entendeu? Porque ela faleceu, tanto ela como meu avô, né? Aí, só que hoje a maioria quer invadir e já é bisneto, entendeu? Porque nada foi dividido nem pros netos, porque os bisnetos querem invadir. Eu achei errado no meu causa, né? Eu quero só saber do advogado, a senhora advogada, quem é o certo, né? Sou eu, que eu sou o neto, que tenho mais direito de que eles, que é a parte da minha mãe, entendeu? Agora vem um bisneto querer invadir, tomar 1, 2, 3 chão, eu acho erradíssimo, né? E no meu haver eu acho errado, né? Felizmente desse jeito, né? Deu pra entender, doutor? Vocês dois deu pra entender? Quer que eu repita o áudio? Quem quer responder essa? Maravilha, né? Eu posso responder, então. Vamos lá, doutora, manda ver. Nesse É caso... o nosso amigo Narciso, lá do Tingui. Boa noite, Narciso, né? Obrigado pela participação, né? Vamos lá. Mas nesse caso, pelo que eu entendi, ele é neto, não é isso? Isso, neto. E os bisnetos que estão invadindo o terreno que seria dos avós dele. Isso. Nesse sentido, teria que abrir um processo de inventário, certo? Para poder fazer a divisão dessas terras. Que seria uma parte, digamos que seriam, vamos dar um exemplo, 10 tarefas de terra. A divisão seria primeiro para os filhos, certo? Que são os herdeiros, né, dos falecidos. Se o filho é falecido, fica para o neto, certo? Vamos seguir aqui uma linha. Os avós, o falecido, os filhos e os netos. Se o filho é falecido, Fica então pros a herança netos. fica para os netos. Se os netos é falecido, Se os netos são falecidos, passa para os bisnetos, mas não pode ultrapassar, Pular, né? exatamente, pular. é porque se essa fosse dividir linha. pra todo mundo, não ia sobrar nada. Se fosse dividir pra neto, bisneto, tataraneto Exato. e os vizinhos, então... Agora é o seguinte, digamos, são 10 tarefas, certo? São 10 filhos. Cada filho fica com uma tarefa de terra. Aí passa para um deles é falecido. Digamos que João é falecido, filho de Zé, certo? Certo. E aí 10 tarefas que seria de João, mas João faleceu. Essas 10 tarefas dividem para os filhos de João.
Digamos que João Entendi. teve 2 filhos, aí ia ser 5 tarefas para A e 5 tarefas para B. Muito Certo? bem. Não Certinho. seria igual aos outros filhos. Os Ok. netos receberiam conforme a herança ficaria para o João, certo? Mas nesse caso não pode ultrapassar. Você tem que entrar com a ação de inventário para poder fazer essa partilha direitinho. Muito bem. Acredito que foi tirada a dúvida aí do nosso ouvinte Narcísio. A gente precisa se reunir mais vezes para tirar a dúvida do povo. Tô pensando em criar um quadro aqui no Sertão News para tirar a dúvida do povo, porque o tempo não vai ser suficiente. Seria bom, hein? Ô, doutor Gediael, já teve algum caso assim inusitado que você teve que fazer, alguma defesa? Seria defesa é o termo certo? Isso. Isso, teve alguma defesa inusitada assim que você puxou, poxa, eu não acredito que eu tô aqui. Já aconteceu, Tássio. Em um processo trabalhista, né? Um cliente me procurou e a alegação dele era justamente que ele trabalhava numa empresa e trabalhou um certo período naquela empresa e nunca teve sua carteira registrada. Então, o período que ele trabalhou lá, trabalhou de forma clandestina. Então, ele trouxe algumas fotos trabalhando tal e, naturalmente, peguei aquelas fotos, peguei a documentação e adentrei com o processo, né? Sim. Durante a conversa ali da triagem, ele falou que trabalhava junto com um primo, né? Um primo dele também que trabalhava com ele e tal. E eu até disse assim, talvez seu primo possa ser até testemunha nesse processo, né? Certo. Aí ele disse que talvez ele não fosse e tal. Mas quando a surpresa foi no dia da audiência. A primeira audiência trabalhista lá, tudo, fomos para a mesa junto com o juiz. Quando eu olhei, o primo dele estava lá. Aí eu disse, teu primo disse que não ia vir testemunhar? Aí ele disse, não, mas ele veio testemunhar contra mim. Aí eu fiquei já, né? Virou um promotor na hora, Isso, né? aí eu já fiquei assim, poxa, por que o primo contra ele, né? Só que o desfecho da história, onde é que tá a questão inusitada, é aí. Porque é o seguinte, o primo dele era que trabalhava na empresa. Então ele fazia o seguinte, ele ia para a empresa, o primo, pegava o carro ou a moto, passava na casa dele, pegava ele e levava ele para trabalhar. Aí então lá o primo em campo ensinava ele a trabalhar, ele subia em torres, trocava Certo. baterias, fazia vários serviços em campo, mas não ia para a sede da empresa. Então, quando chegou na hora da audiência, o juiz entendeu claramente que ele não tinha um vínculo com a empresa. Quem Nossa. ia lá era o primo. O primo saía e pegava o carro da empresa, pegava a moto da empresa, ia lá, pegava ele na casa dele, na residência, e levava ele para o campo sem o patrão ter ciência. Nossa. Meu Quantos Deus. anos ele trabalhou? Essa foi boa, Ele viu? trabalhou. Foram 6 meses de trabalho. Ainda 6 bem que meses. não foi tanto É, tempo, tanto né? tempo, Imagina se Aham. fosse 10 anos aí trabalhando. Então, sem- assim, a surpresa. Mas ele na hora- recebia, pelo menos? o primo que pagava ele. Não, E deixa esse eu pagar uma detalhe micharia, era. né? Aí ele, Então, o vínculo era com o primo dele, né? Ele É. trabalhava Com a pro primo e não empresa. sabia. E assim, aí na hora da Meu triagem, ele disse que não, meu primo pegava lá, que era mais fácil, não sei o quê. Mas o problema do direito tá aí, justamente o cliente, ele não tem aquela confiança, às vezes, no advogado de abrir todo o jogo. E às vezes ele É quer usar de verdade. esperteza, né? Exatamente. E às vezes É coloca verdade. o advogado em saia justa Eita. com uma situação como essa. Então, É assim, verdade. é uma situação que eu fui descobrir em mesa de audiência. Então, né? Pra você E a tentar vergonha, né? desobrar. Mas É. ali o advogado sempre tem uma saída pela tangente, né? Tá, então, ali naquele dá pra momento, sair. a gente disse que ele tinha Facebook, ele divulgava e marcava a empresa, tal. Então, assim, a gente tentou, de certa forma, conseguir ter uma forma de dizer que o patrão está vínculo, né? ciente. Que o patrão está ciente que ele está prestando serviço. Mas aí é uma situação complicada que realmente muitas vezes o cliente faz isso. Coloca o advogado em uma situação inusitada como essa, né? Doutor, eu estou recebendo aqui uma pergunta de um ouvinte, acredito que vai ser a última por conta do nosso tempo. Hoje foi curto o tempo, tá? Ele disse o seguinte aqui, olha. Trabalhava como um marceneiro para uma empresa de uma fábrica de sofá em Mato Grosso do Sul. Durante o trabalho perdi 2 dedos da mão, poxa, em uma serra. Fui demitido da empresa e agora não consigo arrumar emprego por conta de invalidez. Ele usou esse termo invalidez, não sei se encaixa. Tenho 49 anos. Como é que funciona, doutor? Seria o quê? Uma aposentadoria? Como é que funciona? Nesse caso aí, a primeira coisa que tem que fazer, se ele não fez, é adentrar com a ação contra a empresa, né? Veja só, quando você sofre um acidente de trabalho... Ele reforçou, mandou outra mensagem dizendo: trabalhei fichado durante 8 anos. Pronto. Aí mesmo assim, digamos que
Ele sofreu acidente. Certo. Então, ele teve um dano, né? Ele teve um membro, os dedos mutilados. Então, a empresa ela tem que pagar uma indenização para o funcionário, para o trabalhador, mesmo ele tendo... Porque é o seguinte, primeiro ele não pode demitir, né? Se ele sofreu um acidente, tá lá, o que é que ele faz? Ele é encaminhado para o INSS. Vai para o INSS, ele vai ficar ali com auxílio doença, né? Que é um auxílio previdenciário, que hoje é conhecido, né, com auxílio por incapacidade. Para pedir um auxílio doença, você precisa de um advogado ou você pode... Não, você pode ir diretamente, ou no caso hoje não vai mais à agência, né? Tem um sistema do INSS, que o INSS no caso é a autarquia, né, que gera a questão da previdência social. Então, e quando é que o advogado é necessário em uma situação como essa? Pronto, então o que acontece? Digamos que a pessoa foi lá, fez o processo administrativo requerendo o seu benefício. Certo. Auxílio doença, aposentadoria, o que seja. Foi sozinho sem advogado. Sem advogado. Certo. Ele requereu. No momento que ele requer aquele benefício, a autarquia tem um período para poder estar dando a resposta, se vai conceder ou não. A partir do momento que a autarquia, o INSS, ele nega... O conceder ou não seria dar a indenização por invalidez ou não? Ao benefício. Dar o direito ao benefício ou não? Certo. Isso. Aí, no caso aí, digamos que a autarquia, o INSS, ele negou o benefício ao contribuinte e ao Acontece segurado. muito? Bastante. Sério? Bastante, é. Poxa. Então, a partir do momento que a autarquia nega o benefício, aí é onde adentra a questão da figura do advogado. Sendo que o advogado também, no processo administrativo, digamos que a pessoa não tem um certo conhecimento para anexar o documento, para poder fazer os pedidos, tudo. Então, ele pode pedir um auxílio, no caso, uma consultoria do advogado, onde ele adentra também na parte administrativa. Mas, de praxe, o advogado só entra realmente depois que a autarquia nega, então aí torna-se um processo judicial, onde o advogado vai demandar judicialmente, e na justiça é onde ele vai requerer o benefício para o cliente. Então, no caso, digamos que se ele foi e foi negado, ele não pode ir lá tentar sozinho de novo. Ir Porque lá assim, brigar, olha, eu quero porque eu... Tem que ser com advogado? porque é o seguinte, geralmente quando a autarquia ela nega uma vez, não adianta você dar entrada novamente, entendeu? A não ser que você tenha provas novas e que seja muito eficaz, que vai mudar aquela primeira entrada que você deu. Certo. Então, assim, o que se orienta é que realmente vá para a justiça. Porque é o seguinte, mesmo que você vá, deu entrada, negou, o INSS tem uma opção de recurso. Você recorre para uma junta que está acima daquela unidade onde negou, mas mesmo assim eu nunca vi nenhum caso onde a junta inicial, onde em primeira instância foi negado e mandado com recurso, o recurso mudou. Entendeu? Então, o que se orienta, o INSS negou o benefício, procurar um advogado da sua confiança e adentrar com o processo na justiça. Eu conversei aqui com os doutores, os homens e as mulheres. O homem e a mulher, a dupla da lei de Delmiro Gouveia, Dr. Gediael Pereira e doutora Natasha Barreto. O tempo estourou, passamos ainda 2 minutos. Primeira vez que eu estouro o tempo aqui. Simone Mello, nossa coordenadora, me perdoe, tá? Vamos deixar o contato de vocês, né, doutor Gediael? Deixa seu contato aí para que alguém esteja precisando de um advogado, alguém que sofreu um acidente, inclusive essa pessoa que mandou mensagem aqui, que sofreu esse acidente lá em Mato Grosso do Sul, quiser procurar o senhor, deixa seu contato aí, por favor, doutor, pode ser? Pode ser. O meu contato é o 82, né? 98701-5881. Repete, por favor. DDD 82 98701-5881. Doutora Natasha Barreto, seu esposo permite você deixar o seu contato? Vamos perguntar a ele, né? Se Vai ele lá, deixa. deixa aí, por favor, teu contato. 98860-0966. Ou nas redes sociais, 82? né? 82 DDD. 9. 8860-0966. Redes sociais. Natasha Barreto com 2T. Muito bem. Agradecendo a vocês por ter disponibilizado o seu tempo, inclusive estavam trabalhando, né? Vieram para cá para nos atender. Muito obrigado por ter vindo atendido o nosso convite e dizer que as portas da Rádio Delmiro estão sempre abertas. Vou estudar essa possibilidade de a gente criar um quadro aqui no nosso Sertão News para tirar dúvida, pelo menos um quadro semanal aí, pra gente tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Tem gente mandando mais perguntas, mas infelizmente eu não posso atender por conta do nosso tempo, senão o Pablo Vitor me mata porque vem o overnight aí na sequência. Eita, pena. Doutor Gediael, muito obrigado pela sua participação. As portas da Delmiro FM estarão sempre abertas, doutor. Eu que agradeço, Tássio, por essa oportunidade. Quer dizer que estou à disposição
para poder estar atendendo qualquer demanda que seja necessária. Quer dizer, o povo, aos ouvintes, que se porventura você sentir que algum direito seu foi lesado, procure um advogado da sua confiança para que possa estar derimindo essa situação. Muito obrigado, doutor Gediel. Doutora Natasha Barreto, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Tássio. Obrigada pela noite, pelo momento, né, aqui juntos. E faço das palavras do meu colega aqui, Gediel, as minhas. Muito bem, e a partir de hoje eu quero que me chamem de Dr. Tássio Lima, da 89,9 FM. Meus amigos, um grande beijo no coração e eu vou ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado segunda-feira, a partir das 18 horas, no Sertão News. Um forte abraço. Na sequência vem aí Overnight com Pablo Vitor, comandando a noite da 89. Tchau, fui! Pod 89, na Delmiro FM.